Queridas irmãs, queridos irmãos, que Jesus nos abençoe, que nós possamos ter momentos nesta noite agradáveis de reflexões, já que estamos falando de nós mesmos. O tema sugerido é sobre o Espiritismo e nós, como espíritas, os espiritistas dos dias de hoje. Eram dias de turbulência, momentos de corrupção, momento que os homens públicos também não respeitavam os bens públicos, momentos de inveja, de intriga, momentos de assalto, desrespeito, a família em decadência. Nós estamos nos referindo a um cenário que, à época, a misericórdia do Pai proporcionou à humanidade, brindando-nos com a presença do Espírito mais puro que a humanidade já teve conhecimento. Estamos falando de há 2000 anos, um cenário muito parecido com os dos dias de hoje. Naturalmente, o único diferencial daquela época para hoje é o desenvolvimento científico e tecnológico, que ao longo do tempo alcançou patamares do estado da arte que nós hoje estamos vivenciando. À época, a ciência, como sabemos, ainda não tinha as condições como nós conhecemos nos dias de hoje. Podemos dizer, muitas delas ainda nem sequer existiam como ciência. Apesar de termos, há mais de 2000 anos atrás, povos, civilizações, que tiveram conhecimentos tão quanto os que nós estamos tendo nos dias de hoje. Haja vista os registros que se tem de povos como os egípcios, a antiga Lemúria, a Atlântida. Mas nós estamos, neste momento, vivenciando 2000 anos atrás. Presente junto a nós, Jesus. Jesus, considerado por muitos um revolucionário. E, na realidade, assim foi um revolucionário. Porque, a partir do momento em que ele dedicou a sua vida pública durante 3 anos apenas, exceto quando, na fase de juventude, que os registros que nós temos da conversa dele com os doutores da lei, nós conhecemos a vida de Jesus durante os 30 aos 33 anos, começando com o encontro com João, o precursor, que já anunciava a sua chegada. E dizia à época que não tinha condições sequer de atar as suas sandálias. Haja vista a evolução deste Espírito, que ele dizia que batizaria de forma diferente da sua. Jesus chegou entre nós de uma forma já conhecida, muito simples. Naturalmente era o Messias, como foi, mas o povo da época esperava o Messias para atender às suas necessidades. O povo hebreu, é bom lembrarmos, que era um povo subjugado, desde a Babilônia, pelos egípcios, passando pela escravidão, desde o momento em que Moisés retira e passa 40 anos no deserto, levando para uma terra prometida. Então, o desejo do povo hebreu era que o Messias chegasse normal, com poder temporário, poder dos homens, para que pudessem, assim, sobrepujar e até ir às forras, se assim podemos dizer, de todo o seu passado de subjugação, para que eles pudessem subjugar. E Jesus apresentou-se com o poder não dos homens, nem o poder do mundo, que é transitório, já que nós todos somos usufrutuários de tudo que a vida nos oferece desde o instante do nascimento. Quando nascemos, o primeiro empréstimo que o Criador nos coloca é o corpo, para que nós possamos tê-lo como instrumento para poder, ao longo da vilegiatura terrena, ao longo da encarnação, utilizarmos o corpo de maneira sadia e saudável, mesmo que ele seja um corpo que nos traga alguma deficiência física.
Porque hoje a própria Organização Mundial de Saúde considera a saúde não a questão da ausência de um corpo físico sadio. Nós dizemos que quando o nosso corpo físico não está sadio, que nós estamos doentes. Mas, na realidade, o conceito hoje de doença e de saúde, ele já suplantou esse conceito antigo. Temos saúde mesmo tendo um corpo não saudável. Porque a saúde é uma questão apenas de consciência, de compreensão, de entendimento da realidade que nós vivemos no mundo consciente que nós estamos, no mundo passageiro. E nós temos exemplos de pessoas que tiveram deficiências físicas, mas foram pessoas saudáveis. Que diante delas, nós que temos um corpo sadio, nos sentimos envergonhados pela saúde que eles têm, a alegria de viver, porque são espíritos encarnados, conscientes de que têm que ser obedientes e resignados perante a lei divina. Jesus, então, à época, durante 3 anos nada escreveu, mas escreveu nas consciências, nos corações e nas mentes daqueles que conviveram com ele, espíritos compromissados, sabedores hoje que somos, médiuns históricos, que durante os 3 anos, alguns registraram os eventos. Daí, se hoje nós procurarmos verificar o primeiro evangelista na literatura, na internet, nós vamos encontrar como sendo Marcos. Mas, na realidade, o primeiro evangelista, nós preferimos a observação de Emmanuel, quando nos conta no livro Paulo e Estevão, que no ano 34, quando Estevão conversava com Pedro, depois de ter sido batizado, já que seu nome anterior era Eziel, e aqueles que leram o livro estão lembrando, os que não leram, eu aconselho que leiam o livro, porque é um livro muito importante, é um best-seller, é uma orientação para nós espíritas, para conhecermos o valor, o caráter deste espírito e a fibra moral de Paulo, que graças a Estevão assim se transformou, de Saulo em Paulo, no momento em que no cavalo, indo para perseguir Ananias, cristão, na estrada de Damasco, cai do cavalo Saulo e levanta Paulo, justamente diante de uma evidência, de um fenômeno de efeito físico, aonde ele observa a voz, talvez a imagem não tão nítida de Jesus pela sua claridade, ele provavelmente não observou, e a partir daquele momento ele apenas pergunta: o que queres que eu faça? O maior perseguidor do cristianismo, diante de um fato, a partir dali a sua vida muda, porque mudou a referência que anteriormente era uma referência das leis de Moisés, as leis mosaicas, e a partir daí ele começou a entender a mensagem de Jesus, que trouxe à época para todos nós verdades que não eram deles. Jesus trouxe uma mensagem nova, mas esta mensagem são mensagens verdades do Criador, que a ele delegou trazer até nós estas mensagens para que nós as conhecêssemos. E ninguém jamais falou destas verdades como Jesus. Mas, sobretudo, jamais alguém vivenciou e praticou as verdades como ele. Em excelência. Não há um momento da vida de Jesus, um segundo sequer, que nós possamos observar um momento de ociosidade ou de não aproveitamento da dádiva divina que é o tempo, para que nós possamos, assim, ter a verificação do aprendizado, como ele se utilizava desses recursos que o Pai coloca à disposição de todos nós, já que somos usufrutuários das benesses do Pai. Por isso que Emmanuel diz que nós somos mordomos, porque tudo que existe à disposição nossa tem um único objetivo: o nosso desenvolvimento intelecto-moral. Nada possuímos das coisas que estão à nossa disposição, mas aí estão para que nós possamos crescer intelecto e moralmente. Porque quando regressamos ao plano espiritual, o mesmo corpo que nos foi colocado à disposição, nós deixamos para que ele retorne naturalmente pelo processo de transformação à sua origem da parte material. Mas a essência, o espírito que preexistia, retorna à vida espiritual.
Falamos isto hoje com tranquilidade porque Jesus nos falou da imortalidade do Espírito. Jesus nos falou de um reino que não era deste mundo, dialogando no momento em que estava preso, sendo julgado, naquele momento em que o homem que o estava julgando lavou as mãos, Pilatos. Há um diálogo muito interessante que Pilatos diz para ele: és rei? Numa pergunta. E Jesus sempre manteve calma, paz, tranquilidade. E isto denota a exemplificação de uma fé robusta, de uma fé firme, porque ele sempre confiou no Pai. Apesar dos hebreus, à época, acharem que ele se dizia Deus, por uma afirmação que fez: eu e o Pai somos um. Entendiam que ele estava dizendo-se Deus, mas em momento nenhum nós não encontramos nos registros do próprio Evangelho Jesus deixando de ressaltar o Pai, falando sempre que o Pai era maior do que ele. Mas quando ele assim afirmou que ele e o Pai eram um, ele estava nos ensinando, dizendo que o pensamento dele e o pensamento do Pai era o mesmo. Por isto o Pai delegou a ele a missão de trazer até nós estas verdades. Mas que verdades? Ele nos falou da reencarnação. Mas quando? Num calar da tarde, um doutor da lei o procura. O procura para falar com ele sobre algumas dúvidas, mas escolheu o calar da tarde, o final do dia, porque durante o pleno dia, certamente, os seus colegas, os fariseus, os doutores da lei, se o vissem procurando Jesus, que à época já era conhecida pelos seus feitos, certamente seria criticado. E neste diálogo, ele, naquele momento, começa então a entabular uma conversa que o doutor da lei não entendia. Mas como? Nascer de novo? Já velho? Cabelos grisalhos? Como isto é possível? E Jesus encerra a conversa dizendo para ele: Nicodemos, você que é doutor da lei, não entende destas coisas? Em verdade vos digo que tudo que eu estou lhe falando, eu conheço, eu vivenciei. E ficou a mensagem. Alguns dizem que este diálogo não fala de reencarnação. Este diálogo fala da ressurreição de um homem novo, que diante de uma mensagem, este homem passa a ter uma postura diferente. Mas aguardemos um pouco, para que nós observemos aqueles que têm dúvida de que a reencarnação foi dita neste momento, lá no final, depois do Gólgota. Mas ao longo desses 3 anos, ele fez de tudo que era possível para que nós não tivéssemos dúvidas destas verdades. Inclusive dizendo: conhece-as, porque elas vos libertará. Que verdades são estas? Princípios. Que princípios? Imortalidade do espírito. Comunicabilidade entre ambos os planos da vida. Porque em determinados momentos, ele estava diante de alguém que era considerado louco, e ele entabulava uma conversa que não era com aquele corpo que ali estava presente ou com o espírito que possuía naquele momento uma indumentária carnal, mas era de um espírito ou de alguns espíritos que naquele momento estava influenciando. Tanto que quando Jesus se aproximava, alguns deles diziam: mestre, o que estás fazendo aqui? Sei que é os filhos de Deus, como disseste, deixe aqui, não me incomode. Mas apenas uma ordenação sua, uma palavra, impregnada do magnetismo próprio da sua evolução espiritual, fazia com que aqueles espíritos se afastassem. E o louco deixava de ser louco. As diversas curas que teve. E ele encontrou, certo dia, um centurião que o procurou. O centurião era um homem que tinha uma profissão, um romano, que dentro da escala da legião, ele era o 6º, dentro da escala hierárquica. E ele comandava uma centúria. E era aquele que dizia aos servos: faça isso, e os servos faziam de maneira, podemos dizer assim, militar. Jamais algum centurião dava uma ordem para um servo e o servo não a cumprisse. Mas naquele momento, o centurião estava procurando Jesus, e era um centurião romano, não era hebreu. E procura Jesus para que Jesus pudesse curar o seu servo, que estava em sua casa com dores atrozes. E ele, naquele momento, procura Jesus.
e pede a Jesus para Jesus curá-lo. E Jesus oferece: vou à sua casa para curá-lo. E ele faz uma observação: não, mestre, eu não mereço tê-lo em minha casa. O Senhor pode curar com as suas palavras. E Jesus, diante da informação dele, vendo a sinceridade, conhecendo o próprio pensamento, a intimidade do Espírito, ele faz uma observação para aqueles que eram seus discípulos. Jamais vi tão grande fé em Israel. A fé era tão grande que ele acreditava que Jesus não precisava estar próximo fisicamente. O seu poder era tão grande, já que ele era enviado do Pai, que de longe, se ele ordenasse, o servo seria curado. E depois dele fazer essa observação, que jamais tinha havido uma fé tão grande em Israel, naquele momento, ele diz assim: vai. E na realidade, o servo foi curado naquele instante. Nós observamos Jesus em outras passagens fazendo várias curas. Com que objetivo? Apenas para demonstração? Não, para nos demonstrar o seu poder. Não a demonstração da vaidade de dizer que ele era poderoso para os homens, mas para mostrar a capacidade e a possibilidade de todos nós, um dia, manipularmos o fluido, através da própria fluidoterapia. Por isso que ele afirmou: vós sois deuses. E naquele momento ele nos trouxe essas verdades. Falou da pluralidade dos mundos habitados. Na casa do Pai tem muitas moradas. E assim ele foi nos ensinando a cada momento, a cada instante da sua vida. A ponto que depois do Gólgota, do Morro da Caveira, só faltava uma coisa ele demonstrar, porque ele já tinha falado. Era a imortalidade. E ele já era previsto que surgiria, apareceria 3 dias depois. E ele aparece 3 dias depois. Aparece a mulher, a Madalena, depois aos discípulos na estrada de Emaús, que estavam tristes, andando, saudosos de Jesus, só vieram reconhecê-lo na partilha dos pães. Aparece depois aos próprios discípulos que se encontravam temerosos num ambiente fechado de perseguição. Mas naquele momento só havia 10. Porque um havia suicidado e o outro estava ausente, que era Tomé. E quando os discípulos disseram a ele que Jesus tinha aparecido, Tomé não acreditou. Da mesma maneira que eles não acreditaram quando Madalena, correndo, chegou até ele e disseram: o mestre está vivo, ele apareceu. E naturalmente, quando olharam, vieram os pensamentos: Madalena? Aparecer a Madalena? A mulher que estava antes voltada para a vida de prostituição, dona de um prostíbulo. E naturalmente eles não acreditaram. Por que a você? Porque imaginaram. Deveria aparecer a mãe, que era Maria. E a única pessoa que acreditou foi Maria, que disse para ela: Madalena, acredito naquilo que você está falando. E depois, quando eles falam para Tomé, Tomé diz: eu só acredito se eu tocar na ferida. Na segunda vez que se apresenta, Tomé estava presente, e a primeira coisa que Jesus diz é: Tomé, vem e toca a ferida. E Tomé não suporta pela emoção diante do fato. Jesus aproveita mais um ensinamento: bem-aventurados os que creem sem ver. Nós somos muitos Tomés na vida, porque só cremos quando vemos. Quero ver. E tem muitos que ainda vendo não creem, porque são tão duvidosos, talvez sejam um Tomé ao quadrado. E Jesus, naquele momento, matou a morte. Há 2000 anos. 2000 anos depois, nós estamos falando de morte ainda temerosos. Apesar de há 2000 anos ele mostrar: a morte não existe. Prometer um reino. Apareci várias vezes. Mas alguns dizem: Jesus pode aparecer. Outros não. Mas por quê? Se ele nos ensinou, revolucionando a justiça até então conhecida, porque a justiça dos homens era amar ao próximo, mas odiar os inimigos. E ele aparece revolucionando, quebrando um paradigma de milhares e milhares de anos. Porque quando lemos o Velho Testamento e vamos encontrar as primeiras informações, era do Deus que matava por qualquer erro que se fizesse. Aí depois veio a lei de Talião, porque se fazia excesso.
e a lei de Italião dizia, não, olha, se você roubou com a mão, corta a mão. Pelo menos não pode cortar a cabeça, o pé, ou fazer excessos na justiça. Mas mesmo assim, era um Deus temeroso, necessário, naturalmente, ao processo e às ondas de compreensão de cada um de nós ao processo evolutivo, coerente com a nossa própria evolução. Mas naquele momento, Jesus trouxe uma nova revelação. Foi um revolucionário. Falou de um pai amoroso. E ainda deu um ensinamento maior. Qual a diferença daqueles que vocês dizem que pecam de você amar aos amigos? Aqueles que você ama. Não tem diferença nenhuma. A grande diferença é amar, inclusive, aos inimigos. É um paradigma. Que até hoje, 2000 anos depois, quem de nós ama os inimigos? É uma dificuldade enorme. Porque há um processo natural de empatia físico. É o próprio magnetismo, a aura de cada um de nós, que não sintoniza, se afiniza com a outra, porque são emissões de pensamentos diversos, impregnados de sentimentos não condizentes com o amor, com a ausência do amor. E, naturalmente, nós não conseguimos. Há uma repulsão natural. Mas o amar os inimigos não quer dizer forçar para que isto aconteça, mas é dentro de si nós criarmos em nós as condições próprias para que o dia que o inimigo se arrepender ou desejar se aproximar de nós, que nós não tenhamos nenhum empecilho, mas que estejamos dispostos à reconciliação. É um trabalho interior, é um trabalho íntimo que cada um de nós devemos fazer. Não impor ao outro, porque um dia o outro irá se arrepender. E Jesus vem, durante esses 3 anos, cantar as bem-aventuranças, falar-nos daquilo que nós deveríamos realmente possuir. Porque no momento do Sermão da Montanha, diante daquele momento em que todos estavam embevecidos com o canto do Sermão da Montanha, nós dizemos um canto, porque o Sermão da Montanha tem que ser dito de maneira melodiosa, poética. Eu não imagino Jesus estar numa montanha, apesar de ser não muito alta, com mais de centenas, 300, 500 pessoas em volta, e que hoje, para nós falarmos num ambiente fechado, nós precisamos de um amplificador de voz, porque senão eu teria que falar tão alto, e talvez o tempo disponível eu não conseguisse, porque estaria rouco. E Jesus falando das bem-aventuranças, e todos ouvindo na mesma clareza, na mesma intensidade. Mas naquele momento estavam os discípulos preocupados, porque já era a hora avançada e todo mundo estava com fome. Aí chega para ele e explica, mestre, como vamos fazer? E Jesus, naquele momento, faz uma única pergunta. O que tens? Isto é muito importante. Se nós analisarmos a mensagem de Jesus, o Evangelho, com profundidade, nós vamos ficar surpreendidos a cada momento. Porque cada palavra tem um significado. Cada palavra tem um significado profundo para o nosso aperfeiçoamento. Então ele pergunta, o que tens? Se ele dissesse, mestre, não temos nada. E aí, o que é que ia acontecer? A história não seria esta que nós estamos agora comentando. Mas eles disseram, temos migalhas. Ou seja, temos alguns peixes, poucos pães. 4 de um, 5 de outro, o número não interessa, mas eram muito poucos. E Jesus continuou em paz. Multiplicou as migalhas. Os pães e os peixes alimentaram a todos. E todos ficaram tranquilos. Mas essa pergunta é importante. O que tens? E Jesus prometeu aos seus discípulos, preparou-os, e na promessa disse, olha, o caminho é estreito. Quem quiser seguir, largue as suas sandálias, siga-me, pegue as minhas. É um caminho de trabalho. E a época preparou-os para o holocausto. Numa simples pergunta, és cristão? Sou. No outro dia, estava sendo comido pelos leões ou os corpos queimados na fogueira. É uma coragem muito grande. Você afirmar, tem que ter uma convicção. Somos espíritas nos dias de hoje. Se alguém me perguntasse, é espírita, e a resposta fosse positiva, e eu teria que passar uma cadeia perpétua o resto da minha vida, será que eu responderia com a mesma firmeza, sou espírita?
Não ia morrer, ninguém ia ser dilacerado. Simplesmente ficar na cadeia o resto da vida. Devemos pensar nessa coragem moral. Devemos pensar nesses espíritos que abraçaram com seriedade uma mensagem nova. E essa mensagem nova chama-se, porque é uma boa nova, é evangelho. O termo evangelho era trazer uma mensagem nova à época. Uma pessoa que viajasse, porque a tecnologia, a ciência era desenvolvida como nos dias de hoje, e voltasse com uma informação nova, ele estava trazendo o evangelho. E ele preparou os seus discípulos para as dificuldades que a história nos relata, pós os 33 anos da nossa era. E eles foram perseguidos, mortos, de maneiras mais atrozes possíveis. O único discípulo de Jesus que não passou pelas atrocidades foi o discípulo amado, o mais novo, João, que veio desencarnar em Éfeso já com 100 e poucos anos de idade, mas passou por muitas dificuldades. Entretanto, Jesus prometeu para eles uma coisa: jamais faltará o apoio. Jamais serão abandonados. O tempo passa, os 300 primeiros anos da nossa era, a mensagem que Jesus trouxe, as verdades, foram tratadas, vivenciadas na sua pureza. Neste período é que se tem os pais da igreja. E lá com Constantino, nos anos 300, aí a coisa começa a mudar, porque os interesses políticos, os interesses dos homens, mesclaram esta mensagem com o paganismo, com o politeísmo da época, com os ritos. Porque Jesus, em momento nenhum, batizou, apesar de ser batizado. As mulheres, à época, para orar, Jesus não ensinou a ninguém, nem o homem, nem a mulher, tem nenhum rito, nenhum ato para orar. Recolhesse no seu quarto íntimo e levasse o seu pensamento ao Pai, ao Criador. Mas os pagãos, as mulheres, para orarem, tinham que botar um véu à cabeça. A idolatria. E aí a história nos conta o período de 473 até quase 1000 anos, 900 anos, até a tomada de Constantinopla em 1453. A Idade Média, aonde aquele que fazia alguma coisa e fora do interesse, dos padrões daqueles que dominavam, era herege e também poderia ser julgado. E a partir desse período, o nome de Jesus foi esquecido. Deu-se preponderância às instituições, aos interesses. E o nome de Jesus foi utilizado para matar. Porque naquele momento buscava-se Jerusalém, a Terra Santa, um túmulo onde não havia o corpo de Jesus. E nos matamos para buscar este local, esse ambiente, através das cruzadas, que eram terríveis. As cruzadas chegavam, faziam tudo o que desejavam. Estrupavam, matavam, dizimavam. Não satisfeitos, queimavam. E depois de queimarem, salgavam a terra para não ter nada. E assim prosseguiam. Eu estou comentando uma história, não é fato? Alguém tem dúvida aqui que é um espírito imortal? Eu acho que não. Se não tem, então agora eu posso dizer que a história que eu estou contando é a nossa história. Nós protagonizamos essa história, de maneira individual ou coletiva. Já que o espírito é imortal, Jesus já nos mostrou há 2000 anos, sobreviveu à vida. E Nicodemos, naquela conversa, os que tinham dúvida para a ressurreição, faça uma analogia. Aparecimento de Jesus depois e a conversa de Nicodemos. Nascer de novo, se eu sou imortal, senão não há justificativa para cometermos hábitos ou delitos ou equívocos numa existência, ou vivenciarmos o bem numa existência, chegarmos no plano espiritual, ficarmos eternamente na ociosidade e eternamente no sofrimento, sem ter uma chance. A justiça do Pai, do Deus que nós admitimos, que nós conhecemos, não é justa se assim for. A própria lógica nos diz isto. E o interessante é que todas as religiões admitem a sobrevivência do espírito.
porque faz missa de 7º dia, de 30, fica aguardando o juízo final, porque está dormindo, um dia Jesus vai aparecer. Se essas coisas são fatos, é sinal que está vivo. Senão ninguém ia fazer nenhum evento ou ter uma estimativa de estar dormindo depois da morte do corpo físico, se cessasse com a morte do corpo físico, a vida. Mas a vida, ela continua. O espírito só tem uma vida. Criado, ele passa a ser imortal. Mas tem várias existências. E nessas existências é que nós aprendemos, que nós crescemos, que nós evoluímos. E evoluímos de maneira gregária, juntos. Por isso que os débitos, eles são individuais e coletivos. Por isso também que os méritos, eles também são individuais e coletivos. E todos nós que construímos a história no passado, estamos construindo uma outra história. O tempo passa, nos anos 1000, aproximadamente 1100, Jesus, preocupado, manda para nós um dos seus discípulos. Aquele discípulo amado, João, retorna através da reencarnação como Francisco de Assis. Porque a mensagem de Jesus, ela ao longo do tempo, ela foi deteriorada e a luxúria, o poder, era que predominava. Daí ele vê com uma extrema pobreza para demonstrar que a mensagem de Jesus, ela é simples. Nós precisamos só do necessário. Jesus não tinha nada material, mas tinha tudo que o Espírito necessita. E João, nesta encarnação, como Francisco de Assis, vem demonstrar, trazendo de volta a mensagem de Jesus na sua pureza. E ele consegue, sabiamente, para poder levar esta mensagem, tem que ter autorização do Papa. E depois de um diálogo com o bispo que sensibilizou-se com o seu desejo, e depois de tantas dificuldades, ele aguarda até o momento que tem o diálogo com o Papa. Mas o Papa, antes de dialogar com ele, teve sonhos durante as semanas anteriores de perturbação, diante de algo que ele não entendia. Até o momento que, diante da luxúria do Vaticano, os dois se encontram, um na simplicidade de Francisco e o outro na luxúria e do poder. Mas na consciência do Papa, ele sabia perfeitamente que Francisco tinha razão. Mas ele não podia fazer ou mudar aquelas condições da instituição, porque era muito poder e ele não teria condições. Por isso ele autorizou. E a partir dali Francisco sai, pregando a mensagem de Jesus, da simplicidade, levando e curando, e a história dele nós conhecemos. Muitos de nós vivemos a época de Jesus ou depois de Jesus. Mas a mensagem de Jesus ouvimos, mas não fomos tocados. Fomos tocados com Francisco. Quando retorna e ele traz a sua mensagem, muitos de nós fomos tocados por Francisco de Assis. Mas Francisco de Assis foi bom, foi válido, enquanto estava próximo da sua existência. Passado ficou na lembrança. A sua prece, a sua caminhada, o homem da Úmbria, o homem simples. Mas poucos foram aqueles que seguiram Francisco, trazendo de volta a mensagem de Jesus na sua simplicidade. Passa-se o tempo, e no ano de 1799, no dia 31 de dezembro, há uma assembleia dos espíritos da latinidade no plano espiritual, sobre a Europa. E ali estavam reunidos espíritos que, na história, nomes conhecidos, que eu citarei alguns: Platão, Sócrates, Rousseau, Montesquieu. Espíritos que estavam no plano espiritual, cada um com a sua luminosidade própria, diante de uma assembleia, que naquele momento nos conta Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas. O título do capítulo é Kardec e Napoleão. Naquele momento ele nos conta, no seu linguajar, que eu desejo que leiam, porque o linguajar dele é muito mais bonito do que eu estou aqui falando com as minhas palavras. E naquele instante ele diz que surge espíritos que estavam vindo da crosta terrestre, porque estavam encarnados,
E naquele momento estão chegando não com a luminosidade própria daqueles que estavam desencarnados, e naquele instante chega no local onde se encontravam o Corso, que à época Napoleão. Era o homem que estava no poder, retomando a França, ganhando as guerras e já fazendo com que o domínio do seu poderio estivesse abrangendo já quase toda a Europa. Ele chega acompanhado de outros espíritos, dentre estes Pestalozzi, que estava encarnado. E naquele momento ele passa, segundo a leitura, dá-nos a entender, que ele passa numa fileira como se fosse um corredor, e todos que estavam ali, estes espíritos que nós citamos e muitos outros, o cumprimenta, reverenciando, mas ele vai impassível, numa fleuma própria do orgulho e da vaidade. Prepararam um trono para ele, numa posição, e ele sentou-se ao trono, e permaneceu no trono. Mas neste intervalo, surgem algumas clarinadas e do alto, pontos luminosos se aproximam e quando vão chegando próximo ao local onde eles estão, se transformam em corpos humanos. À frente deste grupo de espíritos que ali chegou, havia um espírito com um cajado, que quando Napoleão observa, é o primeiro momento, segundo Humberto de Campos, que ele se emociona. Cai em lágrimas, se ajoelha e o espírito se aproxima dele e procura levantá-lo. Neste momento, uma voz suave do alto fala para Napoleão, dizendo a ele que ele cumprisse a sua tarefa e preparasse o terreno, ou seja, preparasse o seu poderio para aquele espírito que era um apóstolo amado, que teria uma missão a ser cumprida. E ele tece comentários emocionantes, que depois desse comentário, diz Humberto de Campos que este espírito retoma Napoleão nos braços e leva-o ao berço, já que ele estava à sua cama, ao seu leito, encarnado, e deixa-o lá com muito carinho. Estamos falando do dia 31 de dezembro do ano de 1799. Naturalmente, depois da meia-noite, já estava-se no ano de 1800. No ano de 1804, no dia 3 de outubro, em Lyon, nasce o espírito que todos nós sabemos, Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec. O espírito que naquele momento foi o único que Napoleão. Esta leitura faz-se importante para nós espíritas para verificarmos, entendermos o caráter, a personalidade, a estatura moral de Kardec, que era um espírito, e é um espírito tão evoluído quanto aqueles que o ajudou na codificação. E aí nós verificamos que com Pestalozzi, um daqueles espíritos que ali estava, ele pôde aprender na sua juventude, lá na França, na Suíça, já que ele morava na França, foi estudar na Suíça com o melhor pedagogo da época, que trazia às crianças uma revolução na parte educacional do ensino. E Kardec vivenciou com ele ali um bom período, aprendendo com Pestalozzi. Verificamos depois que ele é um missionário que veio codificar a doutrina espírita. E o que é a doutrina espírita? Em 1873, o espírito Ismael deu uma comunicação num grupo Confúcio. O nome Confúcio é de um espírito muito chegado a Ismael, amigo dele, e que assim se denominava, daí o nome do grupo. Neste grupo, ele deu a primeira comunicação. E nessa comunicação, ele traz, no primeiro parágrafo, já algo que mais tarde nós vamos encontrar o próprio Humberto de Campos, em Brasil, Coração do Mundo, dando a missão do país. Ele diz assim: a missão do Brasil é de cristianizar. E depois ele diz assim, no segundo parágrafo: a missão dos espíritas é oferecer o evangelho em espírito e verdade. O que é a doutrina espírita? A doutrina espírita é o evangelho de Jesus, retornando nos dias de hoje, naquela pureza original do início, quando ele pôde cantar
as verdades do Pai em nós, para que nós pudéssemos aprender. Então, Jesus está pela segunda vez. E olha como Jesus tem um planejamento espetacular. Por que nós dizemos isso? A Terra, pelos estudos dos cientistas, tem 4,5 bilhões de anos. Jesus, nós sabemos que é o governador da Terra. É o Espírito puro, a quem o Pai delegou a ele a responsabilidade de cuidar das criaturas desse habitat, para fazer sair da simplicidade e da ignorância para chegar à angelitude. Jesus já é Cristo, já tem uma inteligência divina, já estava na pureza há 4,5 bilhões de anos, no mínimo. Se naquele momento ele tivesse sido alçado ao estado de pureza, 4,5 bilhões de anos. É bom nós refletirmos isto para não vulgarizarmos a palavra Jesus. Termos intimidade, mas sem jamais perder o respeito. No mínimo por esses 4,5 bilhões de anos, aonde ele já estava no estado de pureza. Entretanto, nós desconsideramos muito Jesus quando falamos dele. Vulgarizamos muitas das vezes. Mas nós espíritas não temos esse direito, porque o conhecimento que já temos faz com que haja o respeito devido a esse Espírito que tanto nos ama, daí ser chamado o amor ainda não amado. Então, Jesus está de volta. Está de volta no mesmo cenário. Lembram-se do cenário que eu falei? Corrupção, guerras, intrigas, inveja, cuidados dos bens públicos. A única diferença é que hoje tem os iPod, os iPhone, tem um avião que conduz para nós sairmos em horas, sair de um lugar para outro, as distâncias sendo diminuídas, ter na palma da mão muitas coisas, inclusive a foto do outro, ou de nós mesmos. Agora mesmo estamos falando. Se estiver alguém filmando e colocando isso nas redes sociais, ao sair daqui eu vou ouvir-me na palma da mão de alguém que vai me mostrar eu falando. O que mudou foi essa tecnologia, mas nós permanecemos ainda nos aspectos éticos e morais tão primitivos quanto há 2.000 anos atrás. Mas ele chega novamente até nós, chega com a mesma coerência. Há 2.000 anos ele nos falou das verdades contando histórias, porque a nossa compreensão, o nosso desenvolvimento moral era para ouvir histórias. E ele nos contou as parábolas, sem jamais deixar de suprimir uma verdade sequer nestas parábolas. Coerente, 2.000 anos depois, ele chega até nós, no mesmo cenário, a misericórdia divina, proporcionando-nos a mesma mensagem, com a mesma coerência. Por isto que o Evangelho, nos dias de hoje, ele tem um aspecto científico, ele tem um aspecto filosófico, ele tem os aspectos éticos, morais e a religiosidade, que nós chamamos de religião, para não confundir com a outra religião, que é a outra criada pelos homens, porque Jesus não criou nenhuma religião. A religião que ele nos deixou é a verdadeira religião, que é a ligação da criatura ao Criador. Mas os homens criaram várias religiões, inclusive uma delas dizendo que ele foi o Criador em detrimento das outras. Mas Jesus deixou-nos verdades para que nós pudéssemos entendê-las, compreendê-las e viver melhor, viver feliz, viver em paz. E quando nós estudamos a doutrina espírita nos dias de hoje, estamos estudando o quê? O Evangelho de Jesus. Pluralidade dos mundos habitados, comunicabilidade entre ambos os planos da vida. Ele nos fala, quando codificou a primeira obra, da qual derivou-se mais 4, ele nos fala das causas primárias, nos fala da vida dos espíritos, ou da vida espiritual, nos fala decodificando as leis morais, para que nós pudéssemos entendê-la, principalmente a lei de amor, a lei de justiça, amor e caridade, uma única lei. Revela-nos Deus já de uma forma diferente, ainda sendo amoroso,
Mas Deus, causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. A única vez que na literatura, que pelo menos eu conheço, não conheço todas, mas que na face da terra é a única que a gente observa a criatura à semelhança do Criador. Pergunta primeira, que é Deus. E quando ele pergunta mais à frente, que é o Espírito, o princípio inteligente. O Criador é a inteligência suprema. A criatura é o princípio inteligente, a coerência. Uma criatura à semelhança do Criador. Nós fizemos o inverso. Pegamos a criatura, botamos aquela imagem muito bonita do homem velho, etc., e dissemos, esse é o Criador. Saímos do conhecido para o desconhecido. E a doutrina espírita nos fala de consolações, nos fala de esperança. Jesus nos falou há 2000 anos de consolação, de esperança. Falou da vida futura. E já nos dias de hoje, 158 anos depois, falar com os espíritos, a dúvida de Nicodemos já não é para muitas pessoas. Ele começou sozinho, escolheu 12, depois 70, depois 500. Hoje somos bilhões seguidores de Jesus. Que líder é este? Eu não quero escolher outro líder na minha vida. Um homem que durou 3 anos, nada escreveu, fez tudo o que deveria fazer, revelou-nos verdades, e a humanidade disse assim, é antes e depois dele. Será que eu tenho que escolher outro líder? Com todo respeito a todas as lideranças que a Terra conhece até o dia de hoje, juntando todas as inteligências, é uma pálida ideia diante da personalidade de Jesus. Nós ainda não temos condições, pela nossa evolução moral, de entender a divina grandeza desse Espírito Cristo. Por isso nós precisamos conhecê-lo. Conhecê-lo não o Jesus crucificado, que nos foi contado ao longo desses milênios, mas o Jesus descrucificado. Este Jesus que nos dias de hoje chega através da doutrina espírita, não por privilégio, mas são as vezes da verdade que estão hoje decodificadas, trazendo-nos o acalento para vencermos as dificuldades desta turbulência que nós estamos vivendo numa época de transição. Transição para um mundo melhor, que na classificação colocada por Kardec, para melhor entendermos, numa forma didática, sair de provas de expiação para a regeneração. Não estamos mais no mundo de provas e expiações. Bezerra de Menezes já falou isto no dia 18 de abril de 2010, na mensagem psicofônica, através do Divaldo, quando se comemorou os 100 anos de Chico Xavier aqui em Brasília. Procurem esta mensagem. Está no Reformador e é do conhecimento, entrando na internet para saber. Nesta mensagem ele diz assim, esta é a data de saída de provas e expiações para a regeneração. Data é dia, mês e ano. 18 de abril de 2010. Estamos há 5 anos na regeneração. Por isso que diz, não dá mais para voltar atrás. Não dá mais. Porque depois da meia-noite, dá para dizer, estamos hoje no dia 29, daqui a algumas horas, será meia-noite para o dia 30. Meia-noite e 1 milésimo, quando o ponteirinho vai saindo da meia-noite, dá para voltar atrás? Dá, né? Pegar e fazer assim. Mas isso eu faço, mas o tempo não volta. Porque é uma variável que nós não temos condições nem de parar, nem de adiantar, nem de atrasar. Ela pertence às leis divinas, às leis do Criador, que em cada habitat do Pai tem a sua peculiaridade, daí a relatividade do tempo. Então nós já estamos vivendo a regeneração, daí a transição. No momento que está começando o ápice da regeneração, ou seja, deste momento de perdão, da regeneração não, do momento de transição, ainda não chegou. Estamos no início. Mas diante de um futuro jamais conhecido pela humanidade. Um futuro promissor. Com um instrumento que hoje nos proporciona uma mensagem desde os anos de 1857,
quando ali foi a codificação através do Livro dos Espíritos, depois desdobrada nas outras 4 obras, e as obras complementares, que são patrimônios imortais, que vêm do alto pelas mãos, pelas mediunidades abençoadas, das psicografias e das psicofonias, que está à nossa disposição. Só o Chico, são 400 e tantas obras, quase 500, com segurança, que nós podemos ler. Se nós fôssemos ler, todos que estamos aqui, as obras espíritas, as obras básicas, mas estas obras complementares, vamos desencarnar. Mesmo que vivamos aquilo que a ciência está dizendo, o homem de 150 anos já nasceu. Se vivemos 150 anos, formos esses homens, não vai dar conta para lermos tudo. Se formos estudar, tão pouco, graças a Deus, que somos imortais. O que eu não estou lendo aqui, se eu estivesse lendo uma obra, tivesse uma síncope e desencarnasse, página 12 da obra. Eu gostaria de ler. Primeira coisa que eu tivesse, assim, aquela obra que eu estava lendo, posso ler aqui? Sim, está ali na biblioteca. Pode chegar e ler. Porque estas obras também estão no plano espiritual, à disposição. Nós, os espíritas, não podemos chegar no plano espiritual e fazer as mesmas perguntas que André Luiz fez. Se fizermos, provavelmente, o mentor espiritual vai dizer: você não leu estas obras lá, Conicado? Não tive tempo, etc. Então faça o seguinte, vá à biblioteca, leia-as todas, depois faça-me as perguntas que não estão lá, ou aquilo que você não entendeu. Porque está aí à disposição nossa. A doutrina espírita, o espiritismo nos dias de hoje, está trazendo a mãos cheias as informações necessárias para fazermos, na linguagem do aviador, num voo turbulento, com segurança, com o radar nos olhando. Opa, aqui tem maior turbulência, eu vou pela menor turbulência. E nós todos estamos preparados para fazer esse voo turbulento. O voo do céu azul, dito de brigadeiro, ele só provavelmente acontecerá daqui a algumas centenas de anos. Talvez, se nós herdarmos a terra de regeneração, estejamos voando lá nesta época, dias melhores. Mas nós que aqui estamos não devemos nos surpreender com o que está acontecendo. Faz parte de um processo. Não há uma mudança, não há uma transição que não traga como consequência natural crise. Todos já fizeram mudanças de residência. E tem crise. Se não tiveram, vão ter. Primeiro, se sai de uma casa grande para um apartamento pequeno, começa a primeira crise do desapego. O que é que vai dar num apartamento pequeno? Porque eu vou dar, vou doar, vou vender. Mas aquele é de minha mãe, isso é meu, comprei, é do esposo. Aí começa uma crise em função do apego que nós temos. Das coisas que nós vamos fazer com cuidado, etc. Além das preocupações naturais que nos traz uma mudança. É um novo local, são novos vizinhos, dá trabalho, uma série de coisas. Nós estamos passando por uma mudança. Daí a transição e as crises que nós estamos vivenciando. Mas nós, espíritas, temos o instrumento para passar por essa crise de maneira tranquila. E nós precisamos entender isto, porque a Terra, ao longo desses milênios, a humanidade da Terra ela não se faz apenas com os encarnados. A humanidade da Terra somos nós que estamos agora e os desencarnados. E que à proporção que os anos passam, os encarnados, essa quantidade vai aumentando. Hoje já somos 7 bilhões e quase 200 milhões de espíritos encarnados. E vai aumentando sem problema nenhum. Entretanto, a regeneração exige de que os espíritos que habitem a esta casa do Pai sejam o espírito que esteja na mesma sintonia da regeneração. E tem espíritos que vivem há milênios por opção, não por castigo, porque Deus não castiga, Deus não perdoa, porque Deus é amor, Deus ama. E quem ama não castiga e não precisa perdoar, ama. E aí está, esses espíritos têm que ter oportunidades para poderem dizer, quando os recursos do alto forem utilizados, daí o próprio Bezerra dizer,
aqueles que se compromissaram com o alto antes do nascimento, com esta tarefa de cristianizar, de levar e oferecer essa mensagem à humanidade, mas nós não nos empolguemos com isso. Porque levar a mensagem e oferecer o Evangelho, oferecer o Espiritismo à humanidade, não dispensa a autoevangelização. O que tens? Jesus perguntou. Algumas migalhas. Ter é diferente de deter. Todos nós aqui detemos conhecimento. Estamos ouvindo uma palestra, estudamos, e isto é deter. Diz Emmanuel que é uma diferença enorme de deter para ter, possuir. Nós só possuímos, só temos, quando nós praticamos, vivenciamos o que detemos. E que muito recebe, muito será pedido. Um dia, pode ser hoje, pode ter sido ontem, amanhã, alguém vai perguntar para nós, o que tens? Aí nós vamos dizer, eu detenho, a pergunta é o que tens? Porque conhecimento é detenção. Se vivencia, tem que ter esforço. Por isso que o verdadeiro espírita é o que se esforça para domar as más inclinações. E cada um faz o esforço que pode. Mas eu não estou me esforçando tanto e eu não consegui nada. O que tens? Migalhas. O quê? Um pouquinho. Não se preocupe. A misericórdia do Pai, Jesus, multiplicará como multiplicou os pães e os peixes para beneficiar a outros. Porque eu ainda não consigo ter muito, mas eu estou esforçando-me para ter um pouco hoje, um pouco amanhã e muito depois. Se eu não me esforço para fazer a mudança que eu preciso em mim mesmo, na hora que me perguntarem o que tens, eu não tenho o que responder. Nada. E aí, a colheita é nada. Mas se tem migalha, ela será multiplicada. Então, nos dias de hoje, os espíritos que vivenciam a humanidade da Terra, encarnados e desencarnados, estão passando por situações de mudança, de transição. Bezerra afirma que a humanidade está passando por uma pandemia mediúnica. As nossas doenças hoje são doenças psíquicas. Dizem os estudiosos que lá para o ano 2050, 2030 e diante, quem não teve depressão terá ou já teve na família ou vai passar por essa crise. Esses espíritos, ao saberem da notícia, da mesma forma que nos disseram que já estamos há 5 anos na regeneração, avisados a eles foram, de que eles também não dariam mais para olhar para trás. Tem que segurar na charrua do Evangelho, seguir em frente para poder herdar essa regeneração. Saíram das condições onde estavam, saíram das trevas, saíram dos umbrais, principalmente as lideranças, vieram para a crosta da terra e encontraram a mim, a nós, parceiros e comparsas daquela história nossa, que nós fizemos juntos. E só que agora diz, mas esse vai ter direito à regeneração, mas esse não é aquele lá que eu conheci. E aí começam as influências, que só acontece porque nós damos condições para que as influências aconteçam. Se nós estamos conhecendo a doutrina espírita, nos esforçando para vivenciar, esta sintonia não acontece com esses espíritos. Esta sintonia acontece com os espíritos que estão na falange do Cristo, que tem um programa, e este programa é de levar a humanidade à regeneração. Um único pastor e um único rebanho. Então nós estamos no momento que a doutrina espírita nos dias de hoje é a mesma de há 150 anos atrás. Mas é o mesmo evangelho de há 2000 anos atrás. Porque nos traz as verdades de Jesus
de uma forma que, na nossa linguagem, com os recursos da ciência, nós podemos entendê-la melhor. Por isto que o codificador, logo no início, ele identificou. Trata-se de algo não para satisfazer a minha curiosidade inicial, porque as suas perguntas, quanto mais profundas eram, mais respostas profundas também estavam acontecendo. E ele identificou que era uma nova ciência, que tratava de algo novo que a ciência dos homens, ou a ciência que os homens conheciam, não tratava. Porque o que dizemos ser ciência trata do princípio material, já que no universo há dois princípios, o espiritual e o princípio material. A física, a química, a matemática, a biologia, todas as ciências que nós nominamos, elas tratam do princípio material. Por isto que a doutrina espírita, ela vem para tratar da origem, da natureza e da destinação dos espíritos. E da relação dos espíritos em ambos os planos da vida. É uma ciência que trata do princípio espiritual. Ciência nova que Kardec colocou à disposição da humanidade que ainda não a conhece. Mas, devagarinho, um dia, a humanidade toda conhecerá. Por isto que ela não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Porque todos os homens estarão um dia praticando as verdades divinas que Jesus nos falou há 2000 anos, para que nós pratiquemos a lei áurea, amar ao próximo como a si mesmo. Primeiro, amar a Deus. Mas esta lei é a única, amar a Deus sobre todas as coisas. Como nós ainda não temos a condição de entender, compreender a divindade, ele deixou o segundo mandamento ter o mesmo valor. Ama o teu próximo como a si mesmo. E nós ainda não estamos amando o próximo. Primeiro, porque nós estamos com uma visão tacanha do próximo. O ensinamento é amar ao próximo. E, naturalmente, eu imagino amar ao próximo, amar ao meu semelhante, que é o ser nominal. Mas a mensagem é amar ao próximo. Próximo são todos os reinos. Reino mineral, reino vegetal, reino animal e o reino nominal. E nós, será que amamos a todos esses reinos? Porque tem um reino aí que tem algumas coisas, se a gente falar o nome, tem pessoas que até se arrepiam. São animais que não gostam, etc., mas são irmãos nossos. Que graças à ciência que hoje começa a estudar na intimidade, nós verificamos aquilo que achamos feio, peçonhento, a beleza que existe com as funcionalidades destes animais que aí estão ajudando com que, dentro do processo evolutivo, o princípio espiritual evolua. E nós precisamos amar ao próximo. Só nos dias de hoje, há 2000 anos, é que a ciência e os homens estão buscando a ecologia, o respeito ao próximo, e Jesus já nos ensinou lá atrás, no primeiro mandamento. Já disse que nós devíamos respeitar os semelhantes, os animais, as plantas, a natureza. E hoje estamos caminhando para isto, ainda sem a consciência da mensagem do Cristo. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, ser espírita é conhecer o Evangelho. Conhecer o Evangelho é ter a consciência da coerência. Fica incoerente conhecer a mensagem de Jesus e ter um comportamento diferenciado. A consciência nossa acusa mais cedo ou mais tarde. Não precisa ninguém dizer nada. Precisa apenas conhecer. Conhecer o Evangelho. Conhecer a doutrina espírita. A partir daí, nós somos tocados e jamais seremos o mesmo. Porque não há jeito. A consciência vai dizer, isto aqui, entramos no estado de dúvida. E quem entra no estado de dúvida é sinal que a zona de conforto já ficou para trás. O estado novo é o estado que eu não conheço, daí a dúvida. Então precisamos conhecê-lo. E esse conhecimento só se faz através da prática e do exercício, amando ao próximo como a si mesmo. Que todos nós reflitamos, pensemos no Evangelho de Jesus, conheçamos a doutrina espírita com profundidade,
Naturalmente que é necessário, antes de se fazer alguma coisa, conhecer, deter o conhecimento. Por isto, por ser uma ciência, com os aspectos científicos, filosóficos, religiosos, há necessidade de que nós estudemos a doutrina espírita, para podermos fazer o esforço necessário para praticá-la. Se nós não estudarmos, certamente vamos continuar com os mesmos atavismos, entretanto, com cobranças na nossa própria consciência, do desejo de ser um homem novo, pela oportunidade que o Pai está nos dando, de viver uma época de transição, mas uma época de dificuldade, uma época de dores, para passar por estas experiências, vendo o lado positivo da dor, do sofrimento, para que nós possamos ser solidários, possamos ser fraternos, possamos amar, praticar a alteridade, estar no outro, sentir o que o outro sente, num exercício que cada um terá dificuldade naquilo que procurará vivenciar. Mas nós devemos voltar, na hora de entregar o corpo físico, como patrimônio que o Pai nos deu, retornando à verdadeira vida, à pátria espiritual, com a consciência tranquila de que fizemos o melhor que nós pudemos na presente encarnação, sem reclamar de que não conhecia, porque temos o melhor instrumento para podermos navegar nesses ares turbulentos desta época de transição, com confiança, com fé, com esperança e com consolação. E Jesus continue a nos abençoar, que nós possamos cada vez mais vivenciá-lo à proporção que as mudanças forem acontecendo em cada um de nós, para que hoje estejamos melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Que tenhamos muita paz.